Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Guerreira Marcial, uma jornalista marcial. Tô contando, não consegui terminar de contar pra vocês o caso dos casais que eu vi nas artes marciais, nos dojos. E assim, eu vi umas coisas impressionantes, do comportamento da mulher com o homem, né? Do homem marcial, seja ele praticante ou sensei. O que mais me impressionou, assim, o machismo desses homens é uma coisa impressionante, né? Dos homens marciais, dos senseis. Já falei pra vocês que eles são abusivos. Todos os senseis que eu tive de Aikido tiveram comportamentos abusivos, não só comigo, como com outras pessoas. E as pessoas são coniventes nos dojos. As pessoas são coniventes, aceitam, né? Vem a outra pessoa passando por um abuso, um assédio moral, e elas não falam nada, não se manifestam. É um absurdo, tá? Mas se você vê um assédio moral e você se silencia, normatiza, você está junto, tá? E eu vi em todos os dojos comportamento de assédio moral. Eu fui a única a reagir. Tá? Ao comportamento. Até as mulheres são coniventes, né? Com assédio moral que o sensei faz com as outras mulheres. Então, assim, é uma coisa absurda. Eu vi também assédio moral de sensei marido com praticante mulher, tá? E ela aceita, acha legal, acha engraçado. Eu vi isso no último dojo, o dojo do sensei, do psicólogo déspota. Eu vi ele expondo ela, dando risada, ridicularizando a forma com que ela pensa e com que ela trabalha. E ela rindo, achando legal. Bom, ela tá há muitos anos com ele, então provavelmente ela aceita, né, o assédio moral que ele faz, as competições, ele tipo ridiculariza o trabalho dela e ela não consegue nem mesmo perceber isso. É uma questão de autoestima e ela tem um discurso de mulher independente, né, e tal. Então, mas isso é um outro caso que a gente vai contar depois, das coisas que eu vi nesse último dojo em que eu estive. Mas no primeiro dojo, né, dojo do Sensei Rick Sabengrosso, que foi um dojo absurdo, vi verdadeiros absurdos lá, tanto dele com a esposa, né, e como dos praticantes, tá? Eu vi em todos os dojos em que eu estive, eu vi verdadeiras aberrações da natureza, né? Comportamentos machistas dos homens, não só no dojo, como com suas próprias esposas e mulheres e namoradas, e as mulheres aceitam. O que mais me impressionou é que a mulher aceita. Eu percebi que a mulher aceita, faz vistas grossas, inclusive ela faz vistas grossas pro comportamento do marido, do sensei, no dojo, tá? Comportamento machista, egocêntrico. Eu fui a única a falar, tá? Então eles me tiraram. Todos os senseis que eu tive de Aikido foram abusivos, tá? Cometeram algum comportamento abusivo e eu me manifestei e eles me tiraram, sem problema. Não dá pra você se silenciar, né, diante do comportamento abusivo. Ele continua tendo comportamentos abusivos. Não vai mudar nunca, porque uma pessoa só falando não resolve, né? Teriam que ter mais pessoas falando. E as mulheres são coniventes, aceitam, se silenciam, veem o sensei praticando o comportamento abusivo e elas ficam em silêncio, abaixam a cabeça, e é por isso que elas ficam. Por isso que você vai ter mulheres no Aikido e nas artes marciais, as mais submissas, as que são coniventes com as coisas erradas, tá? É isso. E por isso que elas chegam lá, tá? É isso. Então, no primeiro dojo, né, do Sensei Rick Sabengrosso, que deu em cima de mim, tá? Um homem que dá em cima de alunas, e eu percebi isso claramente no comportamento dele, né, porque ele fez com muita naturalidade. Entrei em conflito com ele, denunciei ele, briguei com ele, e ele me tirou, tá? Eu fui a única a fazer isso, tá? Ele fazia isso na frente de todo mundo, ninguém falou nada, e tinha uma mulher lá. O casal, assim, absurdo que eu vi foi o casal, né? Eu acabei lá, era um dojo muito machista, extremamente, né? Uns homens sem educação, grosseiros, arrogantes, tá? O Sensei Rick Sabengrosso era o melhorzinho, por incrível que pareça. Ele era o mais simples, tá? De lá. O problema dele foi que ele deu em cima de mim, né? E aí deu conflito. Eu me manifestei, né? Chamei a atenção dele, cobrei uma retratação dele, coisa que ele nunca fez decentemente, porque ele é um homem que
sacaneia mulheres, não leva a sério mulheres, não respeita mulheres, tá? Então é isso. E aí eu me lembro que eu acabei fazendo amizade com uma pessoa que tinha lá, um rapaz muito inteligente, mas muito machista, jovem, bem novo, né? Deve ter uns 30 anos, mais ou menos, bem jovem. E ele era bacana até, né? O Marombinha, ele era bacana, eu gostava dele. Mas ele sempre foi machista, e sempre esteve do lado do Sensei Rixa bem grosso, né? E do lado desse Sensei Rixa bem grosso contra mim, né? Porque eu entrei em conflito com o Sensei Rixa bem grosso, tá? Então, e ele fechou as portas pra mim no dojo dele, eu nunca perdoei isso é uma mágoa, né? Eu rompi com ele, demorei um pouco, rompi com ele, o Marombinha. Mas o Marombinha sempre foi um homem inteligente, tá? Assim, apesar de ser machista, né? Limitado, ser Sensei de Aikido. Ser Sensei de Aikido já é um problema, mas ele é menos pior, tá? Do Sensei de Aikido, ele é um pouquinho menos pior, né? E aí, então, eu me lembro de uma cena, né? Era Natal, tá? Era Natal, isso, final do ano. Eu torci meu pulso lá, tá? Nesse dojo, porque era um dojo extremamente machista, né? Com muita gente machista lá, e eles eram ogrodosos, eles eram brucutus, faziam aikido de qualquer jeito, fazia torção de qualquer jeito. E era meu primeiro dojo, né? Então eu torci o pulso lá por causa deles, tá? E eu engessei. Só que eu tava muito feliz, muito animada, né? Primeiro dojo de aikido, sabia como é que era. Eu não sabia o que me inspiraria depois de 7 anos, né? Como eu tô há 7 anos no Aikido, então hoje eu sei, né, como é que funciona o Aikido. Mas naquele momento eu não sabia, né, eu achava tudo demais, tudo o máximo, né. E aí eu tava muito empolgada, e quando eu engessei o braço, eu fiquei muito chateada, tá. Eu queria ir pra aula, não conseguia ir, né, e tal. Aí eu peguei, e era o último dia de aula, eu peguei e fui assistir a aula, né? Porque eu tava muito empolgada, né? Com Aikido naquele momento. Sensei Rixa bem grosso não tinha feito nada ainda. Tá? Esquisito, os comportamentos estranhos, mas sem nada que me chamasse a atenção, tá? Ele sempre me respeitou, né? Até então sempre me respeitou. Ele faria meses depois, tá? Ele fez. Aí eu me lembro que eu pegava carona com ele, com esse rapaz e com a namorada dele, tá? E aí eu me lembro que ela não foi nessa última aula. Ele não foi nessa última aula, ele só foi, ele foi nessa aula e a menina não foi, porque eles eram namorados e treinavam juntos. Eles treinavam juntos, mesmo dojo, tá? Era uma relação estranha, assim, sabe, deles compravam um carro junto, sabe, dividiam apartamento. Era estranho, tá? Assim, eu acho estranho, eu acho um tóxico, né? Assim, comprar tudo junto com o cara, sabe? Eu acho que não é muito saudável. Eu não acho muito saudável, né? E aí e tal, eu peguei e fui. E na volta eu peguei carona com ele e a namorada dele veio buscar no carro dos dois, o carro conjunto comunitário. O carro comunitário. Eu achava estranho, né? O relacionamento deles era bem estranho, assim, sabe? Mas enfim. Eu viria isso, né, depois. E aí ela tinha ido pro shopping, ela não quis ir pra última aula, tá? E ele fez uma cena muito desagradável, né? Ele começou a falar que ela não queria ir, que é um absurdo, né? Ela ter ido pro shopping, né? Onde já se viu ela ir pro shopping, na frente de todo mundo, assim, sabe? Expondo ela. É uma coisa, uma coisa meio ridícula, né? Mas ali você já vê, né? Que o relacionamento da pessoa é tóxico. É bem tóxico, né? E... gente, é uma feira. Nossa, faz tanto tempo que eu não passo numa feira. Legal. Então, aí ele pegou e começou a chamar a atenção dela, assim, sabe? Ai, não, onde se viu? Ela ia no shopping, ela tinha que ter ido pra aula. Porque ele era mais envolvido, né, com o Aikido. Ela não. Ela nunca foi muito envolvida com Aikido. Ela gostava do Aikido, mas ela não... ele era mais, sim, aquela pessoa viciada, né? O Marombinha é uma pessoa viciada em Aikido, em arte marcial. Ele é assim, a cabeça dele é meio fechada, tá? Mas ele é uma pessoa inteligente, bem sensível também. Ele era bem mais sensível que ela, tá? Bem mais.
Ela é bem fria, friona, assim, uma mulher assim bem ligada em corpo, em físico. Não é uma mulher cabeça, a namorada dele não é cabeça. Ele é cabeça, ele é mais cabeça, assim, né? Mais sensível, uma pessoa... Eu tinha amizade com ele, não com ela. Eu tinha amizade com o Marombinha, não com a namorada dele, não gostava da namorada dele. Uma mulher extremamente fria, esquisita. Ela era bem esquisita. E aí ela pegou e ele assim, chamando a atenção dela na frente de todo mundo, assim, como se ela fosse criança, assim, né? Como se ela fosse criança, assim. Eu achei ridículo, né? Achei uma falta de respeito da parte dele, porque... E assim, é ridícula a postura dela, né? Porque assim, uma mulher eu jamais aceitaria isso, né? Um homem chamar minha atenção. Porque eu não fui no treino, fui no shopping, jamais. Nenhum homem fez isso comigo, porque não tem como, né? Assim, é uma falta de respeito, assim, na minha opinião. O cara ficar falando que a mulher tem que ir aqui, ali, entendeu? É ridículo isso, é uma coisa infantil. É uma falta de respeito. O que me impressionou foi ela aceitar. Me impressionou muito. E assim, parece que é hábito, né, dele fazer isso com ela, assim, chamar a atenção dela, falar pra ela ir, fazer isso, aquilo. É ridículo, né? Mas o que mais me impressiona, o que mais me impressionou nas artes marciais é que a mulher aceita isso, tá? Porque quando você não aceita, o homem nem faz isso, né? Nunca nenhum homem fez isso comigo. Ele não tem abertura, né, pra isso. Então, ela deve dar, provavelmente ela dá abertura e ele faz isso, né? Então é isso. Bom, é isso, gente. Até mais.